Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Por que o Novo Testamento apresenta contradições e por que foi escrito pelo clero católico romano? A ideia de que o Novo Testamento contém contradições e foi construído pelo clero católico romano é repetida com frequência, mas raramente com precisão. Se analisarmos os textos sem preconceitos, veremos que a realidade é menos conspiratória e muito mais interessante. Primeiro, sim, existem contradições e não porque alguém as inseriu. Na verdade, sim, algumas contradições foram inserção, foram interpolação, mas também existe no Novo Testamento uma coleção de escritos por pessoas diferentes, em lugares diferentes, em décadas depois dos acontecimentos e com intenções diferentes. É normal que Mateus, Marcos, João e Lucas não contem a mesma história. Seria estranho se eles contassem a mesma história. Quando quatro testemunhas relatam a mesma coisa, palavra por palavra, devemos suspeitar de manipulação. Aqui nós estamos falando do ano 50, ano 100, que foi escrito os evangelhos. Nenhum dos apóstolos participou da momento de escrever esses evangelhos, nenhum desses apóstolos foram testemunhas oculares, portanto, os textos não são dos evangelistas, dos testemunhas. Essas diferenças são inerentes à natureza do texto. Diversidade, tradição oral, teologia distinta em cada comunidade. Não é um erro, é o DNA do documento. Segundo, foi construído pelo clero católico romano? Sim e não. Sim, porque foi a igreja cristã primitiva, nos primeiros séculos, que séculos mais tarde seria chamada de católica, que decidiu quais livros eram canônicos e quais não eram. Houve debates, concílios, pressões teológicas e até considerações políticas. Negar isso é ignorar a história. Não, porque a igreja não inventou os textos, os evangelhos, as epístolas paulinas e o restante do corpus já circulavam desde o primeiro século. Eram usados em comunidades da Ásia Menor, do Egito, da Síria, da Grécia, Roma, muito antes de existir um poder cristão central. O que a igreja fez foi organizar um caos de escritos. Evangelhos, cartas, apocalipses, textos gnósticos, documentos duvidosos, falsificações e assim por diante. A escolha de um cânone foi uma tentativa de unificar critérios, não de criar um livro do zero. E é aqui que a coisa fica controversa. O cânone não caiu do céu, nem foi uma revelação mágica, foi uma decisão humana tomada por bispos humanos com interesses humanos, influenciada por teologia política e conveniência doutrinária. E é por isso que alguns livros foram incluídos e outros foram deixados de fora, o que nós chamamos de apócrifos. Isso é ruim? Não necessariamente, mas sim necessariamente. Mas o que é? História não é um milagre. Se amanhã um concílio religioso decidisse quais livros modernos devem ser considerados verdadeiros e quais, não, ninguém chamaria isso de revelação. Chamaríamos isso pelo que realmente é, um processo editorial. Digamos, existe contradições porque os textos são humanos. O cânone foi definido pela igreja, mas ela não inventou os escritos. Foi um processo histórico, não uma mesa redonda divina. E chamar um conjunto de textos selecionados por uma votação de palavra perfeita depende mais de fé do que da história. É isso. Um grande abraço. Tchau.